Torcedor palmeirense chegando aqui para mais um vídeo, porque quando surge o Alviverde, surge o canal do El também com as últimas do Palmeiras e o que a mídia tem falado, as últimas polêmicas, as últimas tretas da mídia também, o que eles comentam, você ouve, você vê aqui, você acompanha com a gente. Então vamos ver o que o pessoal do Sport TV andou comentando aí do nosso Palmeiras. Vamos assistir, eu quero convidar você deixando já o like aí no vídeo para fortalecer a mídia palestrina aqui no YouTube. E no final do vídeo vou te pedir de novo, claro, não se esqueça também de se inscrever no canal. Então vamos pro vídeo, deixa o like e vamos ver o que o pessoal do Sport TV andou falando do Palmeiras dessa vez. Júnior, meu amigo, pois é, operário no G4, Ricardinho. Tá trabalhando, hein, maestro da bola? É, rapaz, é sábado, é domingo, é segunda, é quarta. Amanhã a gente se vê em Porto Alegre, tá combinado, Ricardinho? Tá fechado, Luiz. Sempre um prazer, pô. Estaremos juntos. Estaremos juntos. Ô, Linhares, eu vi que você induziu o Ricardinho a votar no gol do Gabigol como mais bonito. Você induziu o Ricardinho. Você também votou no Gabigol, Linhares? Olha, o gol já foi bonito, né? Mas com a sua narração, Luiz, parece que ele ficou muito mais bonito ainda, né? A sua narração potencializou a vitória do Gabigol, viu? Ah, meu Deus. É dele! Valeu, Linhares. Valeu, Ricardinho. Muito obrigado. O Linhares é meu parceiro de tapa de quadril. Não é brincadeira, não, rapaz. É. Porque a gente não esconde a barriga que tem mesmo. O Linhares tá fininho. Ricardinho não. Ricardinho é sem glúten. Meninos, aquele abraço pra vocês e fiquem com Deus, tá? Valeu, Luiz. Valeu, um abraço. Ótimo programa a todos aí. Cobra do Scarpa aí, porque ele me derrubou no Cartola esse fim de semana aí, viu, Luiz? Vou cobrar, pô. O Scarpa já tá aqui, esperto. Bom, tapa de quadril em determinadas partes do Brasil é a picanha mesmo. É a velha conhecida picanha. O Linhares é um bom churrasqueiro, né? Gente, tá começando Bem Amigos. Eu tenho dois convidados hoje aqui. Aliás, eu tenho um timaço e um time de convidados aqui hoje. Dois jovens do futebol brasileiro. É impressionante, assim, o caminho que esses meninos fizeram. Se eu não estou enganado, bom, aqui eu já confirmei. O Alan, do Fluminense, que está aqui, tudo bem, Alan? Beleza? É isso. Tudo certo? Tudo certo. O Alan é um menino, tem 22? 22. 22 anos. O Alan na seleção brasileira olímpica, saiu de Araçatuba para a base do Inter. Foi um olheiro do Inter lá, foi isso? Isso, eu comecei no Mirassol, na verdade, né? Mirassol. É, no interior. E aí, teve uma semana de treinamento lá e levaram o pessoal do Inter, gostaram. E foi daí que eu fui pra lá. E já de volante ou mais na frente um pouco? Não, já de volante. Já de volante. É. Com essa canhotinha mágica aí, você é muito bem-vindo ao Bem Amigos, tá? Obrigado, eu agradeço. E a Antonella é linda, daqui a pouco eu vou mostrar a Antonella, você deixa? Claro. É, a Antonella é a filhinha dele, 22, mas já tem filhinha. E aqui do lado de cá está o Gustavo Scarpa. Fala, Gustavo, tudo bom? Paz. Beleza? Filho. Tudo certo? Você é de Campinas? Sou natural, mas sempre morei em Hortolândia. Hortolândia, do lado. Do lado. Do lado. Mas você começou no RB antes de tudo, ou não? Foi no Campinas? Eu comecei, na verdade, no Guarani, né? No Guarani. Mais novo, assim. Fiquei, acho, uns 5 anos. Aí rodei pelo interior, cheguei no Desportivo Brasil. Aí fui pro Fluminense. No Fluminense você ainda foi pra base? Fui no Juniores. Juniores. Sub-19, talvez, né? Eu cheguei com 18 anos. 18 anos. Quer dizer, esses times trabalham bem, rapaz. Internacional, Fluminense, tem sempre alguém olhando. E o Scarpa brilhou no Fluminense, brilhando no Palmeiras. Está sempre na expectativa aí das convocações. Já vestiu a amarelinha, a exemplo do Alan, que está com a seleção olímpica do Brasil. Seleção que vai buscar a classificação em janeiro do ano que vem, no pré-olímpico, para jogar os Jogos de Tóquio. Bom, os senhores marmanjos do Bem Amigos, veteranos do Bem Amigos, então muita gente acha veterano uma expressão depreciativa. Pelo contrário, veterano é aquele que congrega experiência, talento, história de vida. Então por isso vocês vão ver, o Caio mais ou menos, o Caio ainda é um menino, né? Caio, mas hoje eu estou recebendo aqui a Gabriela Ribeiro, então vocês me permitem, mas primeiro as damas. Como vai, Gabriela? Tudo bem? Tudo bom, muito bem-vinda. Muito obrigada. A Gabriela, gente, trabalhou há alguns anos na nossa afiliada no Paraná, a RPC. Trabalhou em Brasília, no Correio Brasiliense antes. Aí foi pro Globoesporte.com no Paraná. E agora tá vindo trabalhar em São Paulo com a gente, no Grupo Globo. Você é muito bem-vinda. Mas a sua experiência com o futebol paranaense vai contar hoje aqui no programa, nessa semana de decisão, tá? Conta, né, Luiz? Boa noite pra todo mundo. Pois é, gente, agora tô me adaptando aqui em São Paulo, né? Já tava no jogo do Palmeiras, lá veio o Scarpa no sábado, mas sempre mantendo as origens aí. Hoje vamos falar muito dessa decisão. E você teve a semana inteira lá na cobertura da final, da primeira final, né? Tive sim, pegando bastante do clima do Atlético, né? Eu tava ainda muito ligada na cobertura do Atlético, até mesmo na Libertadores e tudo mais, então muito clima de decisão ainda, eu tava lá com o pessoal
Vamos ver como é que vai ser essa semana aí. Muito legal, testemunha de um momento histórico para o Atlético, né? O Atlético vive o momento mais espetacular, digamos assim, de consistência e de tamanho, talvez, da sua história. Campeão da Copa Sul-Americana, um time protagonista em Libertadores, em Copa do Brasil, chegando de novo à decisão, chegou em 2013, terminou vice-campeão, o Flamengo foi o campeão naquele ano, e chega de novo para enfrentar o Colorado, para enfrentar o Internacional, que em 92 conquistou o seu último título nacional. Depois vieram Libertadores, Mundial, enfim. Não dá para reclamar de título também a torcida colorada. Mas o Maurício Saraiva está aqui, mais uma vez, vindo diretamente do Rio Grande. Como vai, Saraiva? Tudo bem? Tudo tranquilo, tem bastante picanha lá. Tapa de quadril? Tapa de quadril, tem, né? Tem. Amanhã a gente vê o que acontece, né? Já pegamos o Léo. O Lédio disse que vai pagar amanhã. Vamos ver se ele bota a mão no bolso mesmo, né? Ele tem um escorpião. Mas pede tapa de quadril lá, vê se você leva. É? Não leva, não, porque o pessoal não vai saber o que é. Não é verdade, é verdade. Picanha. Tapa de quadril é Uruguai, né? A expressão, né? Olha, deve ser. Acho que é no Uruguai. Tapa de quadril? Ali, picanha acabou. A picanha uruguaia, assim, enfim. Essa coisa do churrasco, né? Ai, meu Deus do céu. Mas Porto Alegre, de novo, Porto Alegre tem sido, talvez, nos últimos anos, tomando cuidado, mas a capital do futebol brasileiro, porque tudo se concentrou em Porto Alegre, com os títulos do Grêmio, com os próprios títulos do Internacional, a Libertadores, tudo bem que o último jogo não foi na Argentina, mas... E, de novo, vivendo esse clima espetacular, e o Inter de volta a uma decisão em nível nacional, foi campeão em 92 e volta de novo a uma final de Copa do Brasil. E aí você imagina, Luiz, boa noite a todos que estão com a gente, você imagina a ansiedade do torcedor do Inter que vê o Grêmio campeão em 16 desta Copa do Brasil no ano que o Inter é rebaixado. Depois o Grêmio no ano seguinte é campeão de Libertadores. Nesse meio tempo, a direção atual tendo que remontar o clube depois de uma gestão devastadora a anterior. E coroando tudo isso vem esta decisão. Então a ansiedade dos colorados de conquistar e de fazer valer o fator local Beira-Rio é enorme. E vamos ter recorde, será, no Beira-Rio? Eu tenho a impressão que sim. O estádio lota com 1 hora antes do jogo. Todos os ingressos foram vendidos, aliás. Todos já foram vendidos. O sócio-torcedor hoje é muito poderoso, o programa de sócio-torcedor, os caras adquirem mesmo, não querem nem saber, né? Completando o nosso time, o professor Muricy Ramalho. Tudo bem, professor? Tudo bem. Show de bola. Vamos te mandar lá para Buenos Aires, para um jogo lá. É um joguinho. River e Boca, parece, né? É um joguinho. Joguinho básico, né? Jogo simples. Tomara que tenha jogo, né? Porque da última vez... Da última vez que eu estive lá, ficamos 5 horas no ar sem jogo. Sem jogo. Me lembro que o Muricy, num dado momento, ele falou assim, aquele bom humor. Ele falou assim, Luiz Carlos ao lado, falou assim, bem que poderia, então, providenciar um banquinho pra gente, né? Verdade. 5 horas de pé, cara. Brincadeira. Acho que vai ter jogo dessa vez. Tomara que tenha jogo. Do lado de cá eu tenho o Marco Antônio Rodrigues. Fala, Bodão, tudo bem? Tudo ótimo, Luiz. A sociedade também está em festa, porque afinal o time feminino da Ferrinha, a Ferroviária, está na final do Brasileiro de Futebol Feminino contra o Corinthians. Guerreiras Grenás. Guerreiras Grenás. Corinthians, um grande time, 33 jogos, 33 vitórias seguidas. Impressionante. No Corinthians Mas é um grande jogo, Ferroviária, que já foi, muita gente não sabe, campeã da Libertadores Feminina em 2015. Uma tradição de futebol feminino em Araraquara. O interior de São Paulo tem um potencial. Sabe que o basquete feminino no Brasil, o interior de São Paulo é a meca do basquete feminino do Brasil, né? E muito legal ver a Ferroviária de novo chegando. E o Corinthians com esse time impressionante. Aliás, eu fiquei encantado. O jogo foi no Parque São Jorge, no sábado. O gramado estava maravilhoso, legal. O clube está muito bem cuidado, né? Eu visitei o clube tem uns 7, 8 meses. O clube está muito bem cuidado. E a Fazendinha, o Parque São Jorge, o estádio Alfredo Schuring. E a Tamires fez um gol de placa sensacional com aquela canhota mágica à lateral da seleção brasileira. E o Caio Ribeiro, diretamente do Caioba Team, chegando com a testa toda vermelha de sol, né, Caio? E sem voz, provavelmente. Não, um pouquinho, ainda sobrou um pouco. Tá um pouco rouca, mas acho que dá pra conversar um pouquinho. Tem que participar, né, cara? Não basta ser o dono do negócio, né? Não, a gente faz... É um projeto lindo, parabéns. A gente faz o Caioba Soccer Camp, foi a última edição de 2019, mais especial ainda, porque a gente sempre quer trazer para um lado social. E nós conseguimos nessa oportunidade, nessa edição, levarmos a base da seleção brasileira de síndrome de Down para confraternizar, para estar com a gente, para jogar bola com as nossas estrelas. Levamos o Nicolas, que já vai embarcar essa semana com a Silvia, para Milão, que concorre como torcedora do ano, né? O Nicolas é aquele deficiente. Sim, maravilhoso. A história é maravilhosa. Marco Aurélio que o nosso Marco Aurélio Souza descobriu no Palmeiras. Maravilhoso. Então foi uma edição especial. E mamãe narradora. A gente ficou muito orgulhoso. Não, isso é sensacional para todos nós, né? Porque o futebol brasileiro é tão encantador, né? Que proporciona momentos como esse, né? E o Nicolas, cego, entende mais de futebol do que muito marmanjo, viu? É uma coisa que a gente procura trazer para o Caioba Soccer Camp e falar muito, né, nos veículos que nós todos temos a oportunidade. Não é só tratar o futebol de alto rendimento,
é o esporte como inclusão mesmo, né? Você gerar oportunidade, é você fazer com que as crianças convivam com pessoas diferentes, mais especiais até do que elas. Então é muito gratificante. Se vocês ouviram um barulho em casa, é a caixinha do microfone, tá, gente? Só isso, mais nada. Não desmoronou, isso tá tudo certo. É uma caixinha de microfone que fica na cintura do pessoal. Não foi a do Muricy. Não foi o Muricy. Não foi o Caí, não. Não foi o Muricy. Não foi o Muricy. Ei, Caio Ribeiro. Muita gente me ligou, pô, não sabia que o cara é tão traíra. Estão me acusando de ter derrubado o Muricy. Não. Jamais faria isso. Colaborei com a carreira dele no começo da carreira dele, pus pra jogar. Botou pra jogar. Colaborou não, você foi fundamental. Olha o que ele faz comigo. Foram campeões da Comebol com o expressinho do Morumbi. Não é mole não, rapaz. Que é a Sul-Americana de hoje. Ganhamos do Penharol, só isso. Só, do Penharol. Foi 5? 6. Aqui foi 6, aí lá foi 3 pros caras. Mas a gente podia. Mas aí a gente já... Já era, né? Já era. Histórias, isso faz tempo. Que ano que foi, Caio? 94. O primeiro título como Quanto profissional. você fez, Caio? Uns 4, 5? Eu fiz 2 no jogo de ida. Cara, não é fraco. Fez 2, né? Cara, não é fraco, não, Bodão. Não, foi uma das atuações mais espetaculares. O Bodão vai falar que foram os únicos 2 gols da minha carreira. Fala, Bodão. Não, você fez um pouquinho mais. Fez um pouquinho mais. Ele disse que foi um de mão e um impedido. Mas era impressionante mesmo. E o São Paulo, naquele ano, com o time principal, chegou à decisão da Libertadores, perdeu o tricampeonato, inclusive, no Morumbi. Dizem que é o maior público da história do Morumbi não registrado, né? Porque é impressionante, não cabia mais ninguém mesmo. E o Expressinho deu a alegria de conquistar a antiga Comebol, que depois virou Mercosul primeiro, depois Copa Sul-Americana. Estes títulos são todos parecidos, né? Gente, o Bem Amigos, então, tá com esse timaço aqui, com esses convidados, com esse time de comentaristas, e daqui a pouco a gente volta debatendo os assuntos mais importantes do fim de semana, trazendo lances, gols, imagens, falando um pouco de tudo desse futebol brasileiro que vive um momento de encantamento, o maior público médio em 36. Os estádios estão lotados, meus amigos. Nós voltamos já. Você que se liga no canal Campeão, estamos de volta e o Bem Amigos começa com aquele momento itimalia, momento fofura. No colo do papai Alan está a encantada Antonella com o tio Caio. Caio, por favor, produza o som. Faz o golfinho. Faz o golfinho, Caio, faz. Não tem nada. Fazer pagar esse mico? Faz o golfinho aí. Mico, Caio, é uma brincadeira de criança que você faz. Olha lá. A cara dela. Sensacional! E ela é assim mesmo, sempre? Tranquilona. Tranquilona? Bom demais. Bom demais. Ela tem quanto tempo de vida? 10 meses. 10 meses. Nossa, tá espertíssima, tá quase andando, viu? Grandona. Gente, essa é a Antonella, filha do Alan. Ela nasceu em que lugar? Em que canto? Frankfurt, na Alemanha. Frankfurt, na Alemanha. E na Alemanha não tem nacionalidade, né? É nacional de sangue, ou ela teve. Não tem. Não. É por ser de sangue, não é territorial, né? Não. Oi, Antonella, como vai? Já eu tô falando papai, mamãe. Cadê o papai? Hein? Ela gostou mesmo, foi da brincadeira com o tio Caio, rapaz. O Caio tem um encantamento com as crianças mesmo, né? Jordana, vem pra cá. Mamãe da Antonella, mulher do Alan, vem buscar a filhota, porque ela não vai deixar aqui se não for através da mãe, né? Como vai? Tudo bem? Tudo bem. Tudo certo? Tudo legal com você? Ficar só de frente pra câmera aqui. Oi. Tudo legal? Tudo ótimo. Você é de que cidade do Brasil? Porto Alegre. Porto Alegre. Uhum. Ah, claro, ele foi garoto pro Internacional, né? Sim, foi. A gente se conheceu com 16 anos lá em Porto Alegre. 16? 16. Você é colorada? Eu sou. Ele foi pro Inter, o Alan. Você ficou quanto tempo no Inter, Alan? Fiquei quase 3 anos. Quase 3 anos. Mesmo. Aí quando ele saiu, você foi junto, né? Fui. Lógico, né? Lógico. E aí ele foi pra fora do Brasil, você foi direto pro Liverpool aí? Isso, direto. Gente, ele foi pro Liverpool, menino. Uhum. Aí vocês foram pra Inglaterra. Ele foi pra Finlândia e depois ele voltou e depois eu fui. Uhum. Pro Chipre você foi também, não? Fui pra Alemanha, Berlim, Frankfurt. Frankfurt. Impressionante. E lá nasceu a princesa da casa, a Antonella. Legal, obrigado por você ter vindo, viu? Obrigada. Você consegue tirar ela pra gente ali? Porque senão a gente vai ficar brincando com ela o programa inteiro, né? Mamãe. Ah, mamãe! Sensacional! Beijo, Antonella! Tchau! Obrigado, Jordana! Como é que é, Caio? Faz uma vezinha. Pode um negócio desse, rapaz? Faz bem isso, hein? Faz bem, Bodão, isso aí? Ele faz bem. E gol, Faz bem isso, faz bem. Gol. Mas sensacional. O Scarpa, eu tô vendo que a aliança tá na mão direita. Ainda não casou, Gustavo? Ainda não. Não?
Tô esperando um pouquinho, né? Decisão importante. Claro. Porque o Alan, provavelmente, a gente tá até conversando antes do programa, porque o jogador, quando vai para fora do Brasil, normalmente, mesmo que seja muito jovem, ele acaba se casando. Forma um núcleo já, né? Lógico. Porque Quanto tempo de namoro, Scarpa? Não entendi. Quanto tempo de namoro? 2 anos e meio. Aconteceu comigo, viu, Luiz? Casei no México. Foi? Fui pro México e não deixaram eu voltar, porque eu comecei a jogar bem, meu time estava em primeiro colocado. Eu falei, Você foi pro Puebla de cara? Puebla, preciso voltar pra casar, cara, senão a família por lá. Porque antigamente era meio bravo o negócio. Né? Já falaram que eu fugi daqui. Tinha negócio de telefonar, né, WhatsApp, esses negócios. Não, tive que pedir minha mão da mulher pro telefone. Pra telefonar ia pra aquelas filas naquelas lojinhas. É isso aí, não tinha negócio. Então, eu casei no México. Depois casei aqui de novo. Então você é casado no México e no Brasil? Hã? É casado no México? México e no Brasil, senão não vale. É claro, é isso aí. Casei aqui, as papeladas, tudo pra cá. Mas casei lá no México. E vocês se casaram em Porto Alegre? Não, a gente não é casado. Ah, não é casado? Tá bom, No papel, né? Porque já mora junto faz 4 imagina, anos. Tem a Antonella, né? E que legal, que experiência, cara. Aí, gente, o Alan ele foi pro Liverpool. Você chegou a ter contato com os caras lá? O Klopp já tava? Sim. Não, quando eu fui ainda era o Brendan Rodgers. Brendan Rodgers. E aí eu fui emprestado pra Finlândia. Fui bem. Porque é uma prática normal. Eles levam muitos meninos e aí vão emprestando. Você continua, inclusive, emprestado, né? Sim. É porque eu não tenho visto de trabalho lá, né? Então eu não posso nem treinar, na verdade. Quando tem amistoso assim, eu não posso fazer pelo. Eu acho que isso é importante deixar claro nela, porque não é que ele não tinha potencial para jogar no Liverpool e passou a ser emprestado. Por conta do visto de trabalho, ele era obrigado a ir para outros lugares até conseguir, né? É isso mesmo. Maravilha. E você tem contrato com o Fluminense até? Dezembro. Dezembro. Empréstimo. Enfim, por empréstimo do Liverpool, Luiz, que nesse momento é o campeão europeu. Nós estamos vendo aí no fundo os olhares dele. Não, o de ontem é um negócio. O de ontem ele vai fazer uma marcação aqui, para assustar o atacante. Eu não sei se nós já temos no ponto pra gente começar o programa com essa imagem assustadora. Tentou a hipnose? Eu acho que foi hipnose, acho que você quis hipnotizar. Eu tava cansado, aí eu tentei intimidar no olhar. Se ele veio, já tava cansado. Olha lá. Tem um áudio do Kleber aí? Olho no olho. E não olha pra bola. Bota de novo, Garambone. É sensacional, rapaz. Mas funciona? Serve pra alguma coisa? Essa aí funcionou. Foi a primeira, vamos ver nas próximas. Agora ele já conhece, então. Já tava mais intimidado, já tô tranquilo. Tem isso. Bota de novo, galera. Olha lá. Faz o lançamento pro Matheus Vital. Que olhar é esse, Alan? Que olhar é esse? Mandou o Clebão. Bom, foi uma vitória bem importante do Fluminense ontem. A gente, inclusive, tem umas imagens que o Alan foi, inclusive, escolhido na transmissão da TV Globo, o craque do jogo. Todos os caras te elogiaram a transmissão inteira. Eu falei, tá merecendo mesmo. Foi bacana. Enfim, o Roger e o Casagrande, que costumam ser rigorosos, entendeu? O Caio não é tanto, brincadeira, Caio. Mas foi muito, muito merecido mesmo. E a gente tem imagens, não sei também se eu estou quebrando a sequência, Sidney Garamboni, mas as imagens da Flu TV, elas são bem legais, porque elas mostram o momento em que o jogo termina e você vibra, sabe da importância. O Fluminense saiu da zona do rebaixamento ontem. Bom, aí é antes do jogo, evidentemente, né? Isso aí o que ele está fazendo, nem ele sabe. Né? O que é isso? É uma ativação, eu costumo fazer todos os jogos. Ali é o fim do jogo, ó. Ali tá de treinador, ó. Tá de treinador. Sufoco, né? Por que o 29? O único número que tinha era o 29. Não tem uma relação. Jogo para terminar lá no Estádio Nacional Mané Garrincha. E o Alan comemorando a vitória importantíssima do Fluminense. E ali o GG, o massagista. Aí já com o troféu, aí ele falou, aí Ganso aí, é contigo essa parada, hein? Quem merecia era você. A outra chuteira. A felicidade de deixar Ganso e Nenê. Por que essa continência? Não, é tranquilo. É que a gente tem um grupo da cacheta, né? Pessoal que gosta de jogar carta. E um dia antes, depois da janta, a gente estava jogando lá e o Agenor, o goleiro, não tava mal demais na cacheta. E aí
A gente brincou com ele, essa comemoração foi pra ele e tal, que tava dormindo ele. Ontem. Você bateu quantas vezes na cacheta esse fim de semana? Alguma? Foi bem na cacheta. Começou da cacheta, aí depois passou pro jogo. Ninguém perde, né? Impressionante, né? Pergunta pra vocês, quem perdeu? Ninguém. Ninguém perde. Eu ganhei, ele ganhou, todo mundo ganha. O Caio mesmo ganhava muito, né, Caio? Ninguém perde na cacheta. Batia com as 10 só. É gostoso jogar uma cachetinha. Falar um pouquinho agora com o Gustavo Scarpa. O Scarpa que, bom, todo mundo sabe, o Scarpa é do interior de São Paulo, como ele disse aqui no primeiro bloco. E aí depois foi ainda muito moleque, júnior pro Fluminense, e desabrochou, aconteceu no Fluminense. Enfim, construiu uma história bem bacana no Fluminense. E a galera curtiu muito tudo que você fez no Fluminense. Enfim, você sabe bem. Não, sim. Toda a polêmica depois, enfim, essa é uma outra situação, mas aquele teu surgimento, o gol no Rio Grande do Norte, que é um dos gols mais lindos dos últimos tempos. Acho até que merecia o Puskás aquele gol. Você acha também, né? Torci, né? Me quebra, pelo amor de Deus. Um gol do meio do campo. Foi antes ou foi um pouco depois? Foi antes do meio do campo. Um gol que é um gol absolutamente anormal e totalmente consciente do Gustavo. Era contra o Globo, né? Contra o Globo. No jogo da Copa do Brasil, um gol realmente espetacular do Gustavo. Então você sabe bem o que representa esse momento lá, né? Sim. É a dimensão, né, Gustavo? Olhando ali, né, o pessoal bem ansioso pro término da partida, a gente passou muito por isso lá, né, lutamos contra o rebaixamento bastante vezes, assim, mas eu fico feliz com tudo que eu já vivi no Fluminense. Olha lá o gol, gente, olha isso. Que é isso? Ei, Muricy. Isso é brincadeira. Isso é espetacular. Tendo tudo na frente. Esse é o bom jogador, aquele que enxerga na frente. O Pedro ali, grupo legal. É o Pedro que foi pra Fiorentina, gols do Gustavo Scarpa. E, aliás, com a abraçadeira de capitão, inclusive. O uniforme vinho fica bem bonito. E com a direita. Como é que é, Muricy? E com a direita. E com a direita, exato. Bem trabalhado. Você é canhoto pra escrever também? Não, sou destro. E você é canhoto pra escrever também? Isso é impressionante, cara. São vários atletas assim, de alto nível que trabalham com a perna esquerda que não são canhotos mesmo, né? É incrível. E na hora de escrever são destros. Até tem isso, Nadal não é canhoto. Rafael Nadal só joga com a esquerda. Na hora de dar autógrafo? Porque ensinaram. Não, escreve tudo, é destro. Na hora de assinar o checão lá, que ganha cada checão, que eu vou falar pra você, viu? O cara tá a um de igualar o Roger Federer em grandes... Impressionante. E o legal é que ele se reinventou, né? Como o Federer também. O Federer mudou o estilo de jogo e o Nadal teve uma sequência de contusões terríveis, inclusive no quadril e tudo. E o cara voltou a jogar num nível absurdo. Scarpa, esse momento do Palmeiras, assim... É difícil, às vezes, na conversa com a torcida, porque outro dia, no Seleção Sport TV, eu estava dizendo, gente, eu não acho que seja para tudo que... Meu Deus, o Palmeiras tem um elenco que todo mundo reconhece, um elenco qualificado. O Palmeiras redimensionou a sua vida com o seu estádio, com os títulos recentemente. Está a 3 pontos do líder do campeonato. 3 pontos do campeonato. Como é que foi conviver com esse momento que parecia que era improvável de acontecer, ficar 7 jogos sem vencer no Brasileirão? Foi difícil porque veio tudo de uma vez na sequência ruim no Brasileiro. Caímos eliminação da Copa do Brasil, Libertadores, veio tudo de uma vez. A gente acabou ficando bem chateado porque a gente sabia que a gente poderia ir mais longe, né, nos campeonatos. Era o que a gente sonhava, né? Nosso objetivo, conquistar uma Libertadores. Parecia tão perto, né? Mas a gente sabia, né, da dificuldade que seria um jogo contra o Grêmio. Acredito que não foi pela equipe estar desconcentrada ou coisa do tipo, são coisas do futebol, a equipe adversária tem um mérito também, né? Foi um senhor jogo aquele dia. Sim. Né? O Palmeiras teve 2 bolas antes para fazer, para empatar e virar, né? A bola do Willian na trave, a outra que ele tirou do goleiro, saiu com a bola ali. Pertinho. Impressionante, Mas assim, a gente fica chateado, né? Quando acontecem algumas manifestações violentas, né? Acredito que todo mundo tem o direito de se manifestar, mas quando parte para esse negócio de violência, assim, já fica um pouquinho chato. Mas a gente está tentando levar da melhor maneira possível, né? Foi bom ter voltado a vencer. E a gente está indo atrás aí do objetivo agora, que é o Brasileirão. Eu tenho percebido, gente, vocês fiquem à vontade, tá? Mas eu tenho percebido que com o Filipão e agora com o Mano ficou, pelo menos no primeiro jogo, né? Ficou mais claro como ele te utilizou, enfim, te usou. O gol saiu pelo meio, mas te usou muito na beirada e do lado direito, naquele jogo contra o Goiás. Se eu não estiver enganado, você me corrige, tá? Porque é tanto jogo. Enfim, nessa mudança de treinador, acabou que... Você gosta de jogar mais aonde? Qual a posição que você mais acha legal? Que você se sente, fala, pô, aqui é o meu canto. É difícil saber a posição dele. É difícil. A princípio ele era um meio armador
No Fluminense jogava mais na meia. Mas foi parar na seleção jogando na ponta, por exemplo. Sim. Quarto homem. E do lado direito. Agora, o forte dele parece a finalização. Ele parece, um pé invertido, mais atacante do que um meia, né? Armador. Boa explanação do Marco Antônio. Resolve pra gente, onde é que você gosta mais? Eu costumo dizer que entre as 4 linhas ali, qualquer posição pra mim tá valendo. Esse foi o gol do Goiás, Esse é o golaço lá na vitória contra o Grêmio. É que o lado direito com o pé invertido ajuda você, né? Então, porque corta pra dentro pra bater no gol. Exato, acaba dependendo muito do que a nossa equipe vai propor no jogo. Se for necessitar mais de cruzamento devido ao uso de uns 2 centroavantes, aí eu jogo do outro lado para ter facilidade para cruzar para eles. Do lado direito eu tenho mais facilidade para chutar pro gol, né? Mas estou bem feliz aí, independente da posição, centralizado ou pelo canto. O que você acha que mudou com a chegada do Mano? A gente tem a impressão que mesmo, ou seja, tendo alguma coisa do trabalho, né, similar ao trabalho do Filipão, que é um time já um pouquinho mais solto, que adianta um pouquinho as linhas, Sim. né? A crítica que eu fazia, e eu acho que o trabalho do Filipão era bom, não estou falando que era ruim, mas era essa coisa que o Palmeiras dava a sensação de que fazia 1-0 e se contentava em segurar 1-0. E agora a impressão que passa para mim, pelo menos como comentarista, é que vocês fazem 1-0 e continuam tentando buscar o segundo gol. Qual que é a mudança nesse curto espaço de tempo da chegada do Mano para o que vinha fazendo o Felipe? Eu acredito que tem muito disso que você falou e, sendo mais específico assim, acho que a gente tem tentado ficar um pouco mais com a posse de bola, né? Claro que a gente tem muito ainda para melhorar, mas acho que o que mais muda no estilo dos dois treinadores é isso, né? O Filipão, a gente acabava pressionando a equipe adversária, né, no começo das partidas. Geralmente a gente conseguia fazer 1 ou às vezes até 2 gols. Inclusive no jogo contra o Grêmio, saiu o gol. Exato. Foram 16 minutos em cima do Grêmio no Pacaembu, né? E aí logo após, em 5 minutos, a gente tomou a virada, né? Mas assim, o trabalho dele tá sendo muito bem feito. A galera, eu creio que tá entendendo bem o que ele tá passando, apesar do pouco tempo de trabalho. Vamos ver agora, né? Ele vai ter uma semana cheia agora, a primeira dele. E acho que ele vai conseguir implantar melhor a ideia dele. Espero que a gente consiga entender e continue vencendo. O que é legal que eu tô observando no elenco do Palmeiras, porque sempre é assim, né? Uma coisa que parece que é um fenômeno do Brasil, que quando troca de técnico, aí já vem tudo aquele, porque nós estamos motivados. Motivado tem que estar sempre. Exato. Isso é uma coisa que não dá para mim estar de acordo com isso, porque toda vez no Brasil é isso. Agora eu estou motivado, agora não sei quem está motivado. O cara que joga no time grande tem que ter motivado sempre. Não interessa o técnico citar o Filipão, citar o Mano, né? Mas a gente percebe isso no Palmeiras, que é uma coisa um pouco diferente, que a gente não viu nenhuma declaração de ninguém, de um jogador nesse nível, né? Estão respeitando demais o Filipão. E isso é importante, entendeu? O que vocês estão fazendo agora. Porque sempre é uma mania do jogador brasileiro. Na hora que troca, é sempre o técnico que é o problema, e o outro que vem é o fenômeno. Né? E é importante reconhecer também o histórico do Felipão, né? Claro, por isso. Isso é o legal que vocês estão fazendo no Palmeiras. Eu não vi ninguém dar uma declaração ao contrário, que agora nós estamos legal, agora nós estamos não sei o quê. Ganharam 3 seguidos e continuam com os pés no chão. Sim. Isso é importante em vocês, né? De manter isso, porque o Felipão é um campeão do mundo, cara. Entendeu? Multicampeão, campeão de tudo. Inclusive isso, Palmeiras. Inclusive o Palmeiras. Isso é legal que vocês estão fazendo. E é uma coisa que eu não concordo com o jogador de futebol, e a maioria faz isso. Quando troca o treinador, e vem um novo, agora tá diferente. Tá diferente de coisa nenhuma, estão tudo parecido, cara. Estão tudo parecido, entendeu? E esse respeito é algo que dá pra ver até no discurso do próprio Mano. Na entrevista coletiva depois do jogo, inclusive, perguntaram pra ele qual era o mérito dele, né? Porque já são 3 jogos e 3 vitórias, né? Qual que era o mérito dele nessa retomada aí do Palmeiras de vitórias no Brasileirão. E ele falou, o meu mérito foi acreditar que não estava tão ruim assim. Chegar aqui e ver que não era tão ruim quanto estavam falando. Foi algo nesse sentido que ele falou. Né? E acontece, claro, Gustavo, por favor. Na vitória contra o Goiás, né? Antes de chegar, o Mano foi bem questionado sobre a questão de botar lateral na área, essas coisas. E era uma ideia de jogo do Filipão, e o Mano tinha falado que não usaria tanto, né, uma vez ou outra, até porque é uma jogada forte da equipe do Palmeiras, e a gente acabou fazendo o gol no último minuto exatamente numa jogada de lateral, né, que era tão defendida pelo Filipão. Então, acredito que o que o Mano falou, né, de respeitar o trabalho do Filipão, de realmente ver que não estava tão ruim assim, eu acho que tem sido importante para a gente saber lidar com essa mudança. Mas todos os técnicos, usaram esse mesmo
Essa é a mesma maneira do jogar do Marcos Rocha. Tem que aproveitar melhor. Exatamente. Todos os técnicos usaram isso. Exatamente. Todos os técnicos. Quando você fala de Filipão... bota a bola lá, não vai usar? Não, mas sabe o que acontece? Aí pensa que é só isso. Não é só isso. Claro que não. Mas é quando tem o lateral, todos os técnicos usaram o Marcos Rocha para isso. Porque é importante, pô. Ganharam agora lá em Goiás dessa maneira, pô. Gol dele. Gol dele. Gol dele, então. 50 minutos. Mas por quê? Porque é uma jogada treinada, mas todos os técnicos aproveitaram isso, entendeu? Claro, é que quando falar do Felipão... Tem gols históricos do Atlético e agora do Palmeiras. Então o Mano fez correto mesmo. Ou seja, o que é bom, tem que deixar. E ele vai acrescentar o que ele tem de melhor agora. Então isso que é importante do técnico. O Muricy, isso que você está dizendo, acontece no Fluminense. A mudança de filosofia de jogo é um pouco mais, digamos... clara em relação ao que fazia o Fernando Diniz e ao que faz o Oswaldo. São distintos, ninguém está discutindo quem é melhor ou quem é pior. Isso é importante sempre deixar claro, tá? E também no Fluminense a gente não viu nenhum jogador dizer, pelo contrário. A maioria dos jogadores diz, gente, isso aqui esse momento é um momento que é de todo mundo. Não é por conta do Fernando Diniz que o time não tá deixando de ganhar. Mas eu vi o jogo ontem do Fluminense, o Fluminense ainda tem muito do Fernando Diniz. Ou seja, eles continuam saindo jogando, pô. Sim. Isso que é legal. O técnico não pode vir querer mudar tudo. Claro, ainda mais... Só porque é o técnico, não, vou mudar tudo, isso não serve. O Fluminense continua saindo jogando. É impressionante, isso é legal de ver. E aí entra um papel importante, Muricy, do Alan. Claro. Porque a minha curiosidade que eu tenho em relação a isso, inclusive, hoje o volante, o treinador, o sonho de um treinador é ter um volante que acerta passe. É claro. Porque o seu futebol sai qualificado da origem. O volante que você era com 18 anos na base do Inter, pro volante que você é hoje de seleção olímpica, é o mesmo... Mudou muito, foi para o outro extremo, 180 graus. O que foi a sua evolução para chegar hoje numa seleção olímpica e ser o centro dos passes do Fluminense na saída de bola até chegar no Ganso, até chegar no pessoal da frente? Eu acho que mudou mais a intensidade do jogo, né? Quando eu fui para fora do Brasil, eu aprendi bastante a parte tática. Mas a qualidade sempre foi a mesma. O que eu mais vejo que eu mudei desde a época do Inter foi a intensidade mesmo. Mudou só o olhar, viu? O olhar é que... O olhar mudou bem, Mas, Alan, quando você trata de intensidade, como é que... Dá uma traduzida nisso. Porque fica claro, evidente, quando você tem um time que tem uma intensidade de jogo e tal, não só uma questão de posse de bola, mas que, enfim, que busca o jogo o tempo inteiro. Aonde que está essa diferença? Como é que fica claro assim para as pessoas o que está sendo intenso? Tenta traduzir isso para a gente, vamos ver. É um pouco difícil, pedir ajuda pro Gustavo aí, mas eu acho que o encurtamento, o posicionamento defensivo, você saber o que tem que fazer e fazer bem feito, né? Saber que o primeiro volante, prioridade é defender, não atacar. Então, no jogo, acontece de você ir uma vez para a área, 2 vezes, mas você já tem que estar ligado que você tem que voltar 200 por hora para poder defender seu gol. Acho que é um pouco disso, Gustavo. Eu vejo a dinâmica de jogo dele é bem interessante, né? Ele acha bastante passe assim, entre linha, né? Que é um passe que para minha posição, no caso meia, é muito bom ter um volante que consiga fazer esse passe. É a saída da bola, né? Exato. Sai qualificada. Sai bastante qualificado e ele tem uma dinâmica muito boa de jogo, um ritmo assim legal. Mas eu não o conheci, né, na época do Inter, não sei como que ele era, mas o que eu vejo assim de diferente no estilo de jogo dele é isso, essa dinâmica com a posse de bola. O Luiz, ele socorreu bacana, você viu? Gustavo? Aliás, eles combinaram o bigode, vocês perceberam, né? É o bigode futsal, entendeu? Sabe o bigode futsal, cara? 5 para cada lado. É o bigode futsal. O futebol brasileiro, a gente está vendo esse campeonato brasileiro, o futebol brasileiro está em transformação tática. Eu acho que evoluindo. Para melhor, né? Para melhor. E intensidade, nossos jogos estão muito intensos. Eu vi jogo da Série B, sexta-feira, Bragantino, Atlético de Goiás. 1-1, Bragantino, que é o líder, empatou 45. Um jogo de uma intensidade impressionante. Impressionante. Flamengo e Santos não foi lá um grande jogo que a gente pensava, mas foi um jogo intenso. Muito disputado. E nisso que ele está dizendo, Marco Antônio. O tempo inteiro com os jogadores com compromisso de posicionamento, o tempo inteiro. Ataca, volta, recompõe, não desmonta a linha. É um jogo de um nível tático. Está melhorando o nível dos nossos jogos e melhorando a qualidade do nosso futebol. Eu acho que a parte tática, principalmente a parte defensiva, a gente já vem evoluindo há muitos anos.
eu vejo essa evolução nos times aqui do Brasil. Quando o Alan fala de intensidade, eu acho que aqui no Brasil, durante muito tempo, se tocava muito pro lado. Então era do zagueiro pro lateral, do lateral pro zagueiro, pro outro lado e voltava. Na Europa, você acelera mais o jogo, você tenta quebrar as linhas com o passe na vertical, para tentar chegar mais rápido no gol do adversário. E eu acho que a melhora do Campeonato Brasileiro passa por isso e por uma marcação mais no campo ofensivo. Durante muito tempo se dava a bola para o adversário e ocupava-se espaço. Hoje tenta-se roubar a bola lá no campo da frente. Aí o jogo fica mais dinâmico. E por um detalhe técnico também, os volantes brasileiros estão jogando melhor. Todos os times, a maioria dos treinadores estão procurando volantes que saibam jogar. Isso. Porque ali começa o jogo, né? Então eu acho que a maioria dos times brasileiros estão vendo isso aí, que é o melhor, ou seja, de acelerar a bola, você precisa ter um bom passe. Né? Então está acabando um pouco do primeiro volante só marcador. Os volantes estão saindo para jogar e isso melhora o futebol, né? O Alan, por exemplo, foi um pouquinho antes do Fernando sair, você deu uma entrevista elogiando muito o trabalho do Fernando. Não só você, outros jogadores também, o que é legal, porque o Fluminense, gente, eu vi alguns jogos do Fluminense que o Fluminense perdeu. O jogo do São Paulo, por exemplo, que o São Paulo ganhou no Maracanã por 2-1 com os gols do Reinaldo, um gol de pênalti no finzinho. Foi impressionante o volume de jogo que o Fluminense teve, o tanto de oportunidades. Não adianta, a bola bate na trave. Era o time que mais criava, né, Luiz? Então, isso, uma hora essa bola não é possível que ia deixar de entrar. O Fluminense, com o Fernando, fazia o mais difícil, que é criar. Exato. Marcar, como o Caio falou, é mais fácil. Você põe ali atrás da bola, os caras fazem o balanço, é muito fácil. O problema é criar. O time do Fluminense, o que criava era brincadeira. Só que a bola não entrava, cara. Então, sabe, você não pode desistir de um técnico como é o Fernando Diniz, porque ele é um cara totalmente diferente de tudo. Eu aposto que o Alan melhorou muito com ele. Porque ele tem uma coisa, para mim, o treinador que melhora os jogadores é o Fernando Diniz. Pode ser que ele não consiga resultado, mas o que ele melhora os atletas é brincadeira, o atleta dele. Então, sabe, é difícil explicar como é que um time do Fluminense que cria tanto não faz o gol, né? É muito difícil. Não, você sabe, o São Paulo, por exemplo, há alguns dias jogou contra o time reserva do Grêmio, no jogo de manhã, teve 2 oportunidades de gol. Ontem, e não foi o jogo, empatou contra o Grêmio, 0-0. E ontem, que foi 1-1, foi talvez o jogo em que o São Paulo tenha tido o maior volume de jogo. 30 chances de gol. E 30 chutes, 9 chances de gol. Mas foi um volume mesmo, e de várias jogadas trabalhadas, com quebrando as linhas, com os laterais infiltrando, que aliás é um dos pontos fortes do Flamengo, que é o líder do campeonato, e que todo mundo está dizendo. Você pega os números do Flamengo, por exemplo, para explicar essa questão do passe que quebra as linhas, que o Scarpa levantou muito bem, e que o Sampaoli conseguiu neutralizar os laterais, porque o Flamengo tem uma troca entre os seus beiradas e os laterais. Quando eles vêm por dentro, o Felipe Luiz, principalmente no caso do passe, e o quarto zagueiro, o Mari, eles passam entre linhas. Eles têm essa facilidade. O Felipe é impressionante. É difícil ele errar um passe. E o Sampaoli conseguiu bloquear esse movimento dos laterais. O Flamengo não teve o desafogo passou a ser só o Gerson para quebrar a linha ou o próprio Mari. Você vê que isso como muda o jogo, como fica interessante o jogo, né? Então essa mudança, digamos assim, que a gente está experimentando, como disse o Marco Antônio, é bem gostosa, tá prazeroso de ver. E gente que sabe jogar mesmo ali, como é o caso do Alan, né? Mas fala um pouquinho sobre essa questão do Diniz, como é que foi a passagem dele, essa tua relação com ele ali, que te deu bastante oportunidade mesmo, foi bem legal. Aliás, todo mundo tomou um susto quando você e o Caio Henrique, como é que o Fluminense foi descobrir esses 2 caras? Onde que surgiram esses caras que jogam muito, 2 canhotinhos, inclusive, para jogar? Fala um pouquinho dessa relação pra gente. Então, eu acho que o Fernando, ele é muito paizão, né? Muito coração. Ele vê o lado do ser humano, vê o lado do jogador. Então, isso é muito importante pra gente. Passa confiança, ele tem a gente como amigo. Eu acho que o ponto principal dele é esse. E é um cara inteligente demais como treinador. Admiro muito. Pecado nos resultados não virem, né? Mas eu acredito que ainda ele vai se dar muito bem aí no futebol brasileiro e vai poder firmar o nome dele. Isso aí. Então, primeiro volante é a posição que você curte mesmo de jogar, né? Ali é o teu lugar. Primeiro e segundo. Segundo também, né? Segundo. O último jogo eu joguei de segundo. Tiver o Ayrton lá da frente, você põe volante meia, sei lá como é que chama, cada um chama de um jeito, né? Meu tempo era médio volante, o seu também, Saraiva, não vem não. Não, hoje em dia sabe como é que a gente tenta, né, Luiz? Você já deve ter ouvido essa expressão também. O cara que faz as 3, você para de chamar de volante, meio armador, chama de meio campista.
E já tem gente chamando de todo campista, que é o cara que faz as duas áreas, e se tiver que marcar aberto, abre também. O Gerson no Flamengo é um todo campista. O que o Gerson está fazendo no Flamengo é um negócio extraordinário. Você sabe que o jornal O Globo, na semana passada, pegou a posse de bola do jogo Flamengo e Palmeiras. O jogo contra o Palmeiras. Pegou a posse de bola e distribuiu nos percentuais dos jogadores. Ok, laterais sempre participam mais dos jogos. Então o Felipe Luiz e o Rafinha, cada um teve em torno de 9% do tempo de posse de bola do Flamengo. Mas aí, para surpresa geral, os outros foram... Geral não, o Gerson não tem surpresa. Gerson, Mari e Gabriel. Olha só, centroavante, normalmente, quando é centroavante, é o cara que menos tempo de posse de bola tem. Mas ele não é centroavante, né? Ele não é, mas então encontrou um jeito de jogar, que ele os espaços que os de lado, porque o Flamengo joga com 2 meias pro lado, que vem para dentro do campo. Esse espaço tá tomando conta do Gabriel. Então, toda hora no desafogo é ele, dos dois lados, lado esquerdo e lado direito. Então, ele nunca foi centroavante. Por isso que eu acho que, né, eu falo porque ele foi meu jogador. Né, com 16 anos, eu lancei contra uma despedida do Flamengo e Santos, foi a despedida do Neymar. Jogo em Brasília. Isso. Ele foi para a Itália, ele foi correr atrás de lateral, cara. Não dá, ele não pode jogar de lado do campo para correr atrás de lateral. Ele é um segundo atacante. Ele tem que jogar livre, que é o que o Jesus faz com ele, deixa livre. Tem hora que ele cai para a esquerda, cai para a direita, vai por dentro, ele confunde demais a defesa adversária, que joga com 2 atacantes, né, o Fluminense. O gol do Flamengo contra o Santos é uma legenda do que o Muricy está dizendo. Porque é uma interceptação de bola do Everton e o Gabriel ele não se movimenta para dentro para receber, ele movimenta para o lado. Porque aí com o pé esquerdo, ele depois vem para dentro para chutar no gol e aí vem a sua narração brilhante do gol. Mas em cima disso, um passe invertido, o Gabriel para o lado e não para dentro, e aquele gol maravilhoso. A gente tá com 2 canhotos para jogar aqui, destros para escrever, a gente tá vendo o gol, inclusive, aí. Ô, Scarpa, quando o Gabriel abriu pro lado, ele já abriu pensando que, pô, o meu bom é trazer para dentro de canhotinho. Ou não? Ele já bateu e já saiu comemorando, né? Foi, antes de a bola entrar. Chegando o jogo, pelo amor de Deus. E o Ricardinho me disse que, uma vez jogando pelo Santos também, quando ele bateu uma falta no jogo contra o Vasco, que deu título ao Santos, que ele tinha treinado lá em São José do Rio Preto antes, e que ele, quando a bola passava entre o R e o O de uma placa que tinha atrás do gol, era caçapa, ele já saiu comemorando. Mas isso acontece. Mas o fato de escolher o lado também já é pensado, né? Exato. Você teria escolhido aquele lado também, né? Sem dúvida, é mais fácil, né? Mais fácil, é bem legal mesmo. Vocês jogaram contra o Flamengo no Rio, num jogo que foi até, assim, talvez a superioridade do Flamengo naquele jogo tenha sido maior do que ela é propriamente dita mesmo. Um jogo atípico. Não foi? Você deu aquela estatística de posse de bola. Eu nunca vi, o Palmeiras não passava do meio do campo. E o jogo perfeito do Flamengo, né? Perfeito do Flamengo e muito mal do Palmeiras. Né? Não conseguia passar do meio. Um jogo até assustador, taticamente, que o Palmeiras não conseguiu jogar. Então, porque aí, o Marco Antônio, depois do jogo contra o Ceará, o Thiago Galhardo estava no Rio e foi lá ao Seleção. E aí a gente, vocês jogaram contra o Flamengo, no dia que teve o gol de bicicleta do Arrascaeta e tal. Ele foi, na verdade, depois do empate contra o Corinthians. Tinha um problema pessoal para resolver no Rio, estava de folga, foi pro Rio. E aí ele disse, não, mas os caras estão jogando, eles não fazem força para jogar. Eles estão leves, eles se entendem, eles se gostam, a gente percebe isso em campo. Você tem essa sensação também, assim, enfrentando o Flamengo, assim, que tem o líder do campeonato, tem esse lado, assim, meio... A química rolou mesmo? Eu entrei nesse jogo acho que com 20, 25 do segundo, já estava encaminhada, né, a vitória, mas realmente dá para perceber que eles estão bem entrosados, né, o estilo de jogo deles está fluindo legal. Aí a gente espera que isso não aconteça por muito tempo, né, que pare logo, mas a equipe tá muito bem mesmo e, assim, para vencer o Flamengo realmente tem que fazer um jogo estratégico bem elaborado. A gente tá com a classificação do campeonato aí e com tudo isso que a gente acabou de dizer do líder do campeonato, o Palmeiras está a 3 pontos do Flamengo, gente. 3 pontos. 2 vitórias, é verdade, mas já 3 pontos. E lembrando que tem um turno inteiro pela frente e Palmeiras e Flamengo no segundo turno, a 3 rodadas do fim, será em São Paulo, como na última rodada, Santos, que é o terceiro colocado com 37 e Flamengo, será em São Paulo também. O Internacional foi a 33 pontos, o Odair Helma acha que o time está na briga, e eu acho que está mesmo. 9 pontos atrás, por um turno inteiro. Por um turno inteiro. Já tivemos, o Flamengo mesmo foi campeão em 2009, tirando 14 pontos no turno. São Paulo do Muricy tirou 11 do Grêmio em 2009. Tirou 11 do Grêmio. 11 do Grêmio, num turno. Então, por isso o futebol brasileiro, a gente chama de o campeonato mais equilibrado do mundo mesmo. Que é isso, ó. Inclusive o Renato, ele já diz o seguinte,
Se bobearem, o ano passado a gente saiu dessa situação de poupar time e foi parar no G4 e houve uns 3 tropeços ali que poderia ter brigado pelo título. Pelo título ali era mais difícil, o Palmeiras estava... Vaga direta, ele é muito candidato, Luiz. Eu acho. Ele é muito candidato. E o Bahia, que tem 31 pontos, o Bahia tem uma facilidade de jogar de visitante, tem feito jogos melhores quando joga visitando, quando ele em casa tem que partir para o jogo, onde tomou um gol no comecinho, aliás, um belíssimo gol do Fortaleza. O Fortaleza fez 1-0, o Bahia empatou no gol de pênalti do Gilberto, tem 31 pontos, excelente campanha do Bahia. O Grêmio foi a 28, o Atlético Mineiro deu uma estagnada legal, né? São 4 derrotas seguidas. Acho que 5 agora. 5, é verdade. Ontem que ele perdeu pro Inter, são 5. Eu não sei se são derrotas ou são 5 jogos. 5 derrotas, né? Derrota mesmo. Enfim, o Atlético deu uma estagnada, estava bem ali, chegou a beliscar o G4 num dado momento. O Botafogo conquistou um ponto no fim de semana bem importante para o jogo que fez. O Ceará dominou o jogo, mas o Botafogo beliscou um pontinho lá contra o Ceará. O Atlético Paranaense dominou o jogo dessa vez. Teve uma série de oportunidades, mas o Avaí fez um jogo de novo seguro, conseguiu a segunda vitória seguida fora de casa, e o Atlético com um time totalmente reserva. O Inter tinha o Patrick. Quem mais? No jogo de ontem? Não, o Inter foi todo reserva. Todo, nem o Patrick foi, né? Nem o Patrick. O Inter foi todo reserva, inclusive com o Danilo Fernandes, que foi um dos melhores em campo. Isso. O que não tira o mérito do jogo do time, tá? Às vezes fala, o goleiro foi melhor, então o adversário não. O Danilo jogou. O Inter jogou mais pra frente, se expôs mais e o goleiro teve que trabalhar, acontece, né? E ele jogou no nível que quando ele deixou o gol do Inter por contusão, né? O Vasco conseguiu uma vitória bem importante contra a Chapecoense, que era um confronto direto, foi a 23 pontos. O Luxemburgo lá atrás tinha dito que a meta do primeiro turno era 25 pontos, para ter um segundo turno de tranquilidade, digamos assim. Quase lá, né? Enfim, teve uns tropeços aí meio assim, empatou com o CSA jogando lá em Cariacica, porque estavam trocando a iluminação de São Januário e tal. O Ceará, 22 pontos, mais um empate. Fortaleza também empatou, os dois estão com o mesmo número de pontos, o mesmo número de vitórias, né? A diferença está no saldo de gols. O Fluminense saiu da zona do rebaixamento, botou lá o Cruzeiro, o desempate aí no número de vitórias. O Cruzeiro que perdeu do Palmeiras no jogo de sábado à noite, foi um jogo duro. Difícil. Um jogo difícil. Bom, Cruzeiro e Palmeiras, né, gente? É um clássico. Claro que está muito pressionado o Cruzeiro. O Palmeiras também, mas é outro tipo de pressão. É a pressão para voltar a vencer e continuar brigando pelo título. A do Cruzeiro, não. E o time entra nessa espiral terrível. E o Rogério vai ter um trabalho muito grande lá. Evidente que a prioridade é agora. Não dá para pensar o ano que vem do jeito que está na tabela aí, né? O CSA arrancou um ponto no Morumbi, foi a 16 pontos. E a Chape com 14 e o Avaí com 13, mesmo com 2 vitórias seguidas. O Avaí segue lá embaixo com 13 pontos. Essa é a classificação do Campeonato Brasileiro. Eu não sei aqui o que você... Gabriela, você acha que esse primeiro turno dá um indício já do que se briga por o quê, ou dá para esperar um pouquinho? Eu acho que é sempre o primeiro sinal, né, Luiz? A gente vê, assim, que... enfim, o Flamengo já desponta aí, mas... Não sei, esse Palmeiras do Mano Menezes parece ter aí uma motivação agora, embora o Muricy não goste de falar que mudou um pouco. A palavra não dá, não. Mas eu acho que tá muito aberto ainda. E acho que a briga do rebaixamento também, né? A gente vê ali Fluminense, Cruzeiro, embora, né, é uma situação aí que é mais... Não, mas é a realidade, Gabriela. É a realidade, né? Então eu acho que tá bem aberto ainda. Não dá para dizer muita coisa, não. Mesmo o rebaixamento, algumas rodadas, 4, 5 rodadas, estava todo mundo meio que gravando. CSA e Avaí já foram. Esse aí já pode mudar um pouquinho também. Começaram a ganhar embaixo, né? Começou a ganhar os caras de baixo, agora começou a apertar. Então a vitória do UFA pode ser um sinal, né? Verdade, foi no momento certo, né? Bem importante mesmo, né? Bem importante, até porque o jogo mando do Fluminense, o mando vendido para Brasília, não é a mesma coisa. Por mais que você, né, é um estádio grande, uma pena o gramado, sempre o gramado do Mané Garrincha não tá, não sei lá, no campus tá pior que o Maracanã, né? Não. Não? Tá parecido? Só tava seco, mas tava também? Bem 16%? preenchido. Como é que vocês conseguiram? Cara, tava quente, hein? Tava, que seco, 16% no segundo tempo, gente. É um absurdo. É difícil de jogar. É deserto do Saara. Não sei como esse cara consegue jogar bola nisso aí. É muito difícil mesmo. Eu fiz o jogo Grêmio-Goiás ontem e me impressionei negativamente com o Goiás, Luiz. Ele tá descendo a lomba, ele tá com pouco recurso, com pouco repertório e muito perto da zona do rebaixamento ali.
Aliás, ontem a gente comemorou o aniversário do Grêmio e foi uma vitória, foi um primeiro tempo daqueles que lava a alma pela performance, não é, Saraiva? E para quem gosta de ver um jogador de meio campo que acerta passe, mas não aquele passe da distância que eu tô do bodão aqui, acerta passe vertical, acerta passe que vira lance de gol. O que o Jean-Pierre está fazendo é um negócio extraordinário. Aí o gol ele fez, né? Você tá vendo aí os gols? O gol que ele fez. Todos os gols, né? Não, todos, pois é, Maurício. Todos bonitos. Todos bonitos. Mas esse é impressionante. Que a forma como ele bate na Ele bateu bola. uma falta com bola andando, né? Ele joga, dá a chapada com curva e tudo. Mas assim, se eu tivesse que fazer um resumão aí do primeiro turno, eu acho que o Cruzeiro é a grande decepção pelo potencial do time que tinha no início do campeonato, de Libertadores. Acho que o Bahia é a grande surpresa positiva pela forma como o Roger armou esse time, o Gilberto vivendo um momento especial. Acho que para título ainda tem que ter um pouco de paciência, tem muita coisa para acontecer, mas Palmeiras e Flamengo eu acho que estão um degrauzinho acima dos outros, com o Santos sendo o único que pode beliscar ali, Libertadores tudo aberto e zona do rebaixamento tudo aberto. E olho o Grêmio e o Atlético Paranaense com potencial para crescer no segundo turno. São dois times que têm muito mais bola do que a posição na tabela que ocupam. Até por conta de ter poupado muitas vezes o time inteiro. O Atlético foi o time inteiro, como o Inter, no jogo de ontem, que perdeu do Avaí jogando na Arena da Baixada. Né? E o Atlético já fez isso em várias rodadas. Várias né? rodadas. Inclusive antes da parada para a Copa América, por causa da Libertadores e enfim, para da própria Copa do Brasil, antes de eliminar o Flamengo, também poupou o time. Contra o Santos na Vila. Exato. Quase ganhou o jogo, mas poupou o time inteiro. Também o gol do Brian Romero, inclusive, né? É isso aí. Todo mundo gosta de ler aqui? Bastante. Bastante? Deixa eu ver aqui. Todo mundo com cara que gosta de ler, hein? Ó. Vamos botar aqui uma parada aqui. Me ajuda aí, seu Sidney. Bom, temos aí alguns clássicos, né, em várias frentes, digamos assim, da literatura mundial. Temos o nosso Machado, temos digamos, a biografia do Steve Jobs, que morreu de forma precoce porque ele era, pro tamanho que ele era. Alguém já leu algum desses livros aí? Eu li do Steve Jobs. Machado de Assis, para mim, é número 1. Pra mim também. Pra mim, então, é. Ourives da palavra, gosta da palavra bem escrita. Eu passo na frente da Academia Brasileira de Letras, faço reverência. Alguém aqui leu 5? Os 5 não. Eu li. Você leu 5? Eu li, gostei bastante. É? Mas do Steve Jobs, acho que de todos aí. Ô Scarpa, de onde vem essa... foi armada, hein? De onde vem? Ô Scarpa, combinou, hein, mano? A curiosidade, Luiz, é como ele foi parar a ler Kafka. Isso é uma coisa fantástica. Você vê a carinha dele, você vê, né? O cara é impressionante. De onde vem essa paixão pela leitura? Então, na verdade, eu não era muito fã de leitura, né? Quando eu comecei a frequentar a igreja lá na minha cidade, acabei pegando gosto em conhecer um pouco mais da Bíblia. E aí, com isso, eu acabei recebendo dicas de alguns amigos de alguns livros. E eu ganhei do Steve Jobs da minha tia, acabei deixando um tempo lá sem nem tocar no livro. E aí, quando eu li, eu fiquei, assim, encantado pela leitura, porque além de ser uma leitura fácil, a história dele é... Impressionante. Fiquei boquiaberta, assim, e aí eu comecei a conversar com, na época, estagiário do Palmeiras, e ele é formado em Direito e tal, e ele começou a me dar dicas, assim, de livro. Começou pelos livros do Kafka. E aí o livro não era muito grande e tal, acabei gostando. O Médico e o Monstro também achei muito irado. E aí, desde então, eu tenho lido demais, comprado muitos livros, tenho... recebido bastante livro, assim, o pessoal tá mandando lá no Palmeiras alguns livros pra mim. Teve um cara numa partida contra o Ceará. Torcedor, achei que eram editoras e tal, não, é torcedor mesmo. É, editora e torcedor também. E um cara lá da partida do Ceará, não sei se era um juiz, alguma coisa lá, o cara chegou no vestiário, me entregou 2 livros. Então eu tenho gostado, né, de ler bastante, tem me ajudado muito, assim. Bom, meus amigos, agora para finalizar o bloco, a gente tá falando de literatura, tudo, mas o Scarpa, que jogou no Fluminense, agora tá no Palmeiras, eu vou ter que fazer uma pergunta que vai realmente
chacoalhar as redes sociais, vai mexer com todos vocês. Afinal de contas, Gustavo Scarpa, Capitu traiu o Bentinho ou traiu o Bentinho? Traiu. É que assim, eu tô vendo, né, o lado do cara, né? Mas não dá pra ter certeza. Não, então, aqueles olhos oblíquos de Capitu, os olhos oblíquos. Oblíquos e dissimulados. Mas assim, eu achei que traiu, né? Pelo que ele contou. Na verdade, acho não, né? Eu tenho certeza pela versão do cara que traiu. As meninas, assim, teve muita menina que ficou brava comigo. Recebi bastante mensagem de que não traiu nada, o cara era louco, você tá de brincadeira. Mas, minha opinião, né? E qual você tá lendo agora? Eu tô lendo um do C.S. Lewis, chama Reflexões Cristãs, e um que chama Super Ocupado. Bem legal. É isso aí, momento histórico do Bem Amigos, Gustavo Scarpa interpretando Machado de Assis e Dom Casmurro aqui pra gente. Que maravilha, Machado de Assis. Se Machado de Assis escrevesse uma bula de remédio, eu parava pra ler. Eu parava pra ler. E parabéns pra ele por uma leitura eclética, né? Vários tipos, vários livros. Machado de Assis é bem, acho bem assim, difícil, que tem muita palavra que... Isso, claro. Não é usada mais. Não, como o José Saramago, né? Tem muita gente que fala, o Saramago, o cara foi prêmio Nobel. Aí é uma de leitura difícil. Leitura ficar difícil, com um dicionário do lado, uma leitura pesquisando palavras. Mas em compensação, um primor, algo assim, genial. Mas né? o que você faz é maravilhoso, merece todos os elogios. Todos os elogios. E eu percebi que a Gabriela não concordou com a interpretação histórica de Gustavo Scarpa, né? Acho que os homens tendem a olhar e falar que ele traiu sim, que ela traiu sim, mas eu tenho uma visão diferente aí. Acho que... Mas não tem juízo de valor nisso, é uma história só que cabia você pra lá ou pra cá, né? Não, mas eu acho que tem uma interpretação, né? Você escuta a narrativa a partir do Bentinho, né? Exato, né? É a versão... A gente teria que pedir pro Machado de Assis reescrever a versão da Capitu, né? Tem razão. Não, ele realmente é genial, né? Dele deixar essa dúvida no ar. Realmente muito maneiro. É muito maneiro. É isso aí, meus amigos. Primeiro bloco do Meu Amigos teve quase de tudo e nós voltamos já com essas feras todas. Tá aí o que o pessoal do Sport TV falou. E aí, você concorda ou discorda? Concorda com quem? Discorda de quem? Deixa nos comentários aí. Não esqueça, se inscrever no canal se não está inscrito ainda, se inscreva já e compartilhe o canal com outras pessoas, com seus amigos, seus colegas aí, seus vizinhos, para aumentar aí o número de inscritos, aumentar a galera assistindo e fortalecendo a mídia do Palmeiras aqui no YouTube. E outra coisa também, não esqueça, deixe o seu like aí no vídeo. O número do WhatsApp você já deve saber, tá aparecendo sempre nos vídeos aí na tela, sempre aqui embaixo. Então compartilhe, tá aparecendo sempre aqui embaixo o número do WhatsApp do canal. Você participa do nosso grupo também no Facebook, é só você entrar no WhatsApp, pede o link do grupo que o pessoal te manda lá, tá bom? E outra coisa, deixa o like aqui no vídeo. Concordou com o que a galera do Sport TV falou? Acha que foi interessante a falácia deles aí ou não? Coloca aí, o que você achou aí disso aí? Deixa o like, mais importante de tudo, não esqueça, você viu o vídeo, deixa um like, clica lá, clica no fanbar lá, no polegar pra cima e ajuda o canal, tá bom? É o jeito que você pode ajudar o canal. Deixa o seu like no vídeo então, tá bom? Obrigado, até o próximo vídeo. E sempre que a mídia fala, a gente comenta aqui. Dessa vez foi o que o pessoal do Sport TV comentou. Os próximos vídeos tem mais aí sobre outros canais também, tá bom? Deixa teu like, avante palestra.